Vamos falar agora dos sabotadores. Que a semana passada a gente começou a falar dos sabotadores e que são os sabotadores e como eles controlam a nossa vida. Doutora Geise, boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal. Então, semana passada nós começamos a falar sobre sabotadores e hoje eu vou continuar o assunto. Então, só relembrando rapidamente, o que são sabotadores? São pensamentos automáticos, né? São padrões de pensamento que estão sempre pulando aí na tua cabeça, né? Te enganando, achando que são pensamentos seus, mas na verdade é o funcionamento dos sabotadores, né? Ou seja, você enxerga o mundo através da lente dos sabotadores, só que você não tem consciência, você não sabe que você enxerga, que você usa essas lentes. Então é a forma como você vê o mundo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre cada um dos sabotadores e eu vou explicar melhor sobre os comportamentos, sobre os sentimentos que você tem, sobre o efeito, né, de cada um deles. Qual que é o objetivo então, Hélio, desse programa de hoje? Da gente ajudar as pessoas a se autoconhecer, né? Ter um melhor autoconhecimento. Por quê? Baseado nisso, é sempre o foco aqui do quadro, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, fazer com que as pessoas sejam mais esclarecidas e assim ter uma vida melhor, né? Mais produtiva. Primeiro sabotador, podemos? Podemos. Crítico. Então, o crítico seria o principal dos sabotadores, né? Todos nós, é importante saber, lembrar que todos nós temos sabotadores, né? A gente vai tomar consciência de quais a gente tem, mas nós temos. O crítico é o principal deles, a maioria das pessoas tem, né? Ele rege os demais sabotadores, digamos assim. O que o crítico faz com você? Faz você achar defeito em tudo, nos outros e em você mesmo, né? A característica principal seria o quê? Você se atormenta o tempo todo por um erro, por erros do passado, por falhas atuais. Sabe aquelas pessoas que cometem um erro, passou 10 minutos, a pessoa ainda está remoendo aquilo, passou uma hora que ele está sempre voltando na cabeça da pessoa e a pessoa com aquela autopunição, com aquela autocrítica de não poder ter errado, né? Então as pessoas são muito atormentadas pelo crítico. Ou seja, que sentimentos que essa pessoa tem? Culpa, arrependimento e decepção. Sempre. Sempre vai gerar culpa, arrependimento, decepção. Não é uma vida muito fácil viver sob o efeito do crítico, né? A gente tem também o insistente. O que seria o insistente? O insistente faz você zelar e prezar sempre pelo perfeccionismo. Você tem uma necessidade de organização, mas não é uma simples necessidade. Você leva essa necessidade de organização longe demais. Né, aquela pessoa muito metódica, muito pontual, né, muito teimosa, chata, né, não pode sair nada ali daquele jeitinho que a pessoa é como se não fosse funcionar se não fosse dentro daquele padrão. Hora para tudo. Hora para tudo, muito metódico, né, perfeccionista, né, esse aí é o insistente. O que essa pessoa vai sentir? Frustração, é lógico, né, com ele e com os outros. Por quê? Porque nada vai alcançar aquele alto padrão de exigência dele, né? É difícil mesmo a gente conseguir isso. Então a pessoa tem sempre esse sentimento de frustração, né? É uma pessoa muito rígida e inflexível e lidar com mudanças e com estilos diferentes. Como é que vai fazer então, né? Porque o que mais tem é gente diferente aí, estilos diferentes. Tem também o prestativo, né? Veja aí se você se identifica. Qual que é a característica principal do prestativo? É aquela pessoa muito prestativa que, para conseguir a atenção do outro, está sempre te ajudando, sempre sendo muito solícito, né? Sempre agradando, né? Essa é a principal característica do prestativo. Por que ele faz isso? Porque ele tem muita necessidade de ser amado. E então ele faz isso, ele te ajuda, ele é prestativo para quê? Para com isso ele conseguir a sua atenção e o seu amor, né? Ele fica meio chato também, né? Depende do ponto de vista, porque tem pessoas que gostam muito de gente assim. É aquela pessoa que está sempre pronta para te ajudar, mas na verdade ela tem um ganho secundário. Não é porque a pessoa é boazinha, né? É porque ela tem o ganho secundário do amor que ela precisa da pessoa, né? De ser conquistado o amor.
que acontece com ela? Ela tem medo de insistir nas próprias necessidades dela, né? Então ela ressente isso, ela fica ressentida porque ela não pode falar a sua própria necessidade, ela não consegue. E ela coloca a necessidade do outro na frente da necessidade dela. E aí você não percebe a necessidade dela, ela fica ressentida contigo. Ou seja, é um jogo aí meio difícil de compreender, mas que acontece com todas as pessoas que têm essa característica desse sabotador prestativo. Né? Ela tenta conquistar o teu amor. Se não conseguir, se você não perceber a necessidade dela, ela vai ficar chateada contigo. Mas não fala, só guarda. E causa alguma coisa na vida? Sim, causa. Por exemplo... Aliás, todos, né? Todos causam, mas aí a gente pode ver também pelo lado positivo e pelo lado negativo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito prestativa, se você for trabalhar, por exemplo, um atendimento, né, ao cliente, é bom. Por quê? Porque essa pessoa vai estar sempre pronta a ajudar, muito solícita aquele cliente. Agora, se você for trabalhar numa pessoa, um cargo, por exemplo, que você precisa que a pessoa se expresse, que a pessoa se pontue as coisas, que a pessoa fale o seu ponto de vista, ter essa pessoa com essa característica do sabotador prestativo já não é tão legal. Então, todos esses sabotadores, eles têm um lado positivo e também têm um lado negativo. O que você tem que fazer? Identificar quais sabotadores você tem e verificar o quanto que eles estão afetando os seus pensamentos e a sua vida, né? Tem também o hiperrealizador. Qual que é a principal característica dele? Ele é dependente de desempenho e realizações constantes. Por isso, esse hiperrealizador, vai bem calmo com ele, por favor. Ah, é? É. Algum motivo especial? Não. Explica bem isso aí. Então, ele é aquele pessoas assim viciadas em trabalho, né? A pessoa que está sempre concentrada num sucesso externo, né? Ele tem a tendência de perder a necessidade desses relacionamentos mais profundos. Por quê? Porque ele está muito vinculado ao que é aparente, ao que é externo, normalmente ao trabalho, né? Ele precisa sempre estar, ele está sempre pensando em realizações futuras. Estou fazendo isso aqui, estou pensando no outro. Estou fazendo isso aqui, estou pensando no outro, né? Então, o que acontece? Ele é uma pessoa competitiva. É uma pessoa que está sempre atento à imagem, status, e é bom em disfarçar a insegurança, porque a insegurança, isso aí. o que acontece? A insegurança vai limitar essa pessoa a realizar as suas constantes atividades. Então ele consegue, de alguma forma, guardar bem essa insegurança para se tornar um bom realizador de atividades, um hiperrealizador. Ou seja, às vezes a pessoa está insegura, tem alguma falha, mas ela consegue de alguma forma colocar isso mais de lado para poder alcançar aquilo que ele quer, que é o quê? Desempenho e realizações constantes, né? Concentrado em sucesso externo, sempre. O que acontece com essa pessoa? Que impacto esse tipo de comportamento e pensamento tem na vida dessa pessoa, né? A autoaceitação e continuamente dependente do próximo sucesso, ou seja, ele está sempre dependendo de uma próxima atitude, de um próximo processo, de um próximo trabalho, ele vive sempre dependente desse próximo, né? Ou seja, a paz dele, o sucesso dele é breve, porque teve uma realização, fica satisfeito com aquilo, fica em paz com aquilo, mas logo já está pensando numa próxima realização. Não é também uma vida muito fácil, porque a pessoa não tem sossego. E aonde que as emoções atrapalham o desempenho? Que está aqui no texto, as emoções atrapalham o desempenho. Assim, a pessoa que é hiperrealizador, né, que é a pessoa que tem essa característica desse sabotador, ele entende que as emoções atrapalham o desempenho dele nessas realizações constantes que ele precisa. Então, ele meio que deixa as emoções de lado, até mesmo tenta anular as emoções do outro e só pensa no foco, no que é racional, no que é trabalho, no que é externo. Isso é inconsciente. Se a pessoa fizer o treinamento que a gente está propondo aqui, de se auto-observar, passa a ser consciente, porque a pessoa passa a perceber aquilo. Até então é inconsciente. A pessoa é dominada pelo sabotador, mas não tem consciência disso. Tá? Tem também a vítima, né? O sabotador vítima, ele age num estilo emocional para conquistar a atenção e a afeição.
né? Ele tem muita dificuldade de ser criticado, né? E faz aquela pessoa assim que você fala uma coisa, faz uma crítica, a pessoa emburra, faz um beicinho logo, fica chateado. Então essa é a pessoa que se faz de vítima, né? Ele tende a remoer os sentimentos negativos por muito tempo, né? E não fala, né? Tende a desperdiçar a vitalidade, a energia toda que ele tem nesse ressentimento. Guarda para ele. E aí gasta essa energia toda com esse ressentimento, enquanto poderia utilizar essa energia para outras atividades e outras questões mais saudáveis, mais produtivas, né? Tem também o hiperracional. O hiperracional, você vai esperar um pouquinho, que agora eu vou para o comercial e eu volto conversando com ela e com a doutora Geise. E os sabotadores, eles estão dentro da gente, é isso, né? Estão dentro de cada um de nós, cada um tem o seu, ou mais que um, 2, 3. A gente tem que descobrir. Eu, nesses 2 programas aí, eu já descobri algumas coisas para mim, hein? Então, a gente tem que descobrir isso aí e trabalhar da melhor maneira possível. Correto, doutora? Deixa eu falar com vocês sobre o Dreamcred, que fica na Várzea, em frente ao portão lateral do Sesc. Dreamcred, na Várzea, é só procurar a Elaine e toda a equipe da Dreamcred, em frente ao portão lateral do Sesc. O Dreamcred tem aquilo que você está precisando, dinheiro. Você é funcionário público, aposentado, pensionista, está precisando de dinheiro, dê um pulinho no Dreamcred. Não tem consulta ao SPC ou Serasa. Aliás, se você tiver um problema com SPC e Serasa, o Dreamcred vai te ajudar a resolver esse problema. Se você tiver algum problema, uma dívida no banco, o Dreamcred paga essa dívida para você e vai renegociar. E aí você vai pagar suavemente aí mensalmente. Enfim, Dreamcred ao lado do Sesc, em frente ao portão lateral do Sesc. E atenção, a menor taxa de juros do mercado. Desde que você chegue lá e fale, eu vi no programa do Hélio Carracena. E nós voltamos já. Vamos agora para o hiperracional, né? O hiperracional, aquelas coisinhas que ficam na cabeça da gente. Doutora. Então, o hiperracional, né, o sabotador, né, com o nome hiperracional, ele funciona na sua vida fazendo com que você tenha um pensamento racional em praticamente tudo. Você elimina quase que o lado emocional e só pensa no lado racional. Ou seja, a pessoa é considerada uma pessoa fria, intelectualmente arrogante, aquela pessoa muito... fria mesmo a palavra que pode dizer, né? Quando a gente fala assim, fulano de tal é muito frio, muito calculista, né? Às vezes falam, né? Então, é a pessoa meio que comandada aí por esse sabotador hiperracional. Essa pessoa possui uma mente muito ativa, né, intensa e ativa, e ela é reservada, não deixa muitas pessoas terem muito acesso às suas emoções, aos seus sentimentos mais profundos, né? O que acontece com essa pessoa? Normalmente ela tem o sentimento de se sentir sozinha, incompreendida. Eu ia falar isso, ela deve ser uma pessoa solitária. Se sente sozinha, incompreendido. Por quê? Porque como ela racionaliza tudo e o lado sentimental para ela fica meio afastado, então acaba que no racional, nessa questão sem sentimento, ela acaba se sentindo só. E o que acontece? Ela intimida as pessoas também, né? As pessoas com a mente menos analítica, que trabalham mais menos a parte intelectual, elas se afastam porque elas se assustam com esse tipo de pessoa, né? E aí a pessoa hiperracional também, como ela se afasta dos relacionamentos, então ela acaba criando uma barreira invisível para os relacionamentos e se sente sozinha. O hipervigilante. Só um segundo, Geise. Sim. Ô, Johnny, bota o endereço eletrônico da Geise aí, a gente tem o e-mail dela, deixa na tela, que o pessoal precisa gravar isso aí, anotar. Então deixa na tela aí o e-mail da Geise, ok? Só localizar aí. Bom, hipervigilante. Hipervigilante. O que acontece com essa pessoa? Tem uma ansiedade contínua, né? Não descansa, está sempre vigiando, nunca descansa. E aí o que acontece? Tem ansiedade direto, porque é comandado por esses sentimentos de vigilância. Não está no controle da pessoa pensar assim, agora eu vou deixar isso de lado, não vou me preocupar com as coisas. A pessoa não tem esse controle. É uma vigilância contínua, né, que acaba cansando a pessoa, né? E ela tem cronicamente dúvidas sobre ela, né, sobre si mesma e sobre os outros, né? É uma coisa cansativa para ela. O pensamento que acomete essa pessoa: quando que a próxima coisa ruim vai acontecer? Não posso cometer um erro, senão vão pular no meu pescoço, né? Então ele está sempre em vigilância dele mesmo
e dos outros, né? Que impacto que tem na vida da pessoa? Difícil de viver assim. Porque essa ansiedade constante de vigilância e de medo de errar e de tudo mais, de coisas erradas, ruins, consomem da pessoa muita energia, que poderiam ser empregadas, né, em coisas mais saudáveis, né? É difícil, a pessoa fica... Sabe aquelas pessoas mais frustradas, que parecem que estão sempre esgotadas? Características aí do hipervigilante. Inquieto. O que essa pessoa inquieta faz? Raramente ela fica em paz ou satisfeita com alguma coisa, né? Ela está sempre pensando na próxima atividade. Se distrai facilmente e fica muito facilmente disperso, né? O que essa pessoa faz? Ela evita o real foco, né, dos problemas, das situações e se ocupa de várias outras coisas para evitar assuntos desagradáveis. Então, ela está sempre em atividade, inquieta, como o nome já diz, para quê? Para não parar e pensar a respeito daquilo que para ela seria desagradável, que causaria confronto. Ou seja, é uma pessoa que na realidade não consegue lidar bem com confrontos, com questões desagradáveis. Controlador. Necessidade em assumir responsabilidade e controlar as situações, forçando as pessoas a agirem da forma como ele acha melhor, na própria vontade dele, né? Sente alta ansiedade quando as coisas não saem como ele gostaria que saísse, né? E o que isso acontece? Gera grande ansiedade, pois muitas coisas na vida, né? A maioria das coisas da vida no trabalho, a gente não pode controlar, né? Então, a pessoa normalmente vive em estado ansioso, né? E o esquivo, né, que é uma pessoa que tem o foco no positivo e no agradável de forma extrema. Sempre está vendo o lado positivo das coisas, não consegue entrar em conflito com as questões da vida. Evita os conflitos, né? Procrastina tarefas desagradáveis. Aquela pessoa que está sempre evitando. Tem um problema e pensa, vai resolver sozinho. Se eu não mexer com esse problema agora, pode ser que ele se resolva sozinho. Então, ele procrastina a resolução de problemas, evita conflitos e, com isso, acaba virando uma bola de neve, né? Porque problema não se resolve sozinho, quem dera que resolvesse. Isso aqui derruba o dar tempo ao tempo. Como? Derruba o ditado dar tempo ao tempo. Sim, a gente precisa ter maturidade para conseguir resolver problemas. Há coisas, né, que a gente tem que realmente não depende da gente, precisa do tempo para resolver. Mas nesse caso aqui, não é a questão do tempo. Às vezes é uma questão que a pessoa precisa simplesmente parar, ter uma conversa ou pensar a respeito de um próprio comportamento, uma própria atitude, mas a pessoa não quer aquilo, ela evita, né? Ela se esquiva de situações mais complicadas para ela porque ela não aprendeu a lidar com aquilo. Então, essa é a pessoa que tem o sabotador esquivo, tá? Então, aqui a gente finaliza aqui a parte dos sabotadores. Esse texto aqui que está comigo, eu posso encaminhar para vocês, caso seja do interesse de vocês, só vocês enviarem um e-mail para mim, fazendo a solicitação, que eu encaminho para vocês. Fora isso, eu vou apresentar esse livro aqui agora para vocês, ó, Inteligência Positiva, tá? Esse livro aqui fala sobre os sabotadores. E aqui, se você ler esse livro, você vai conseguir entender melhor sobre os sabotadores, sobre tudo que eu falei aqui, e também vai aprender a fazer um teste, né, online, na internet, que vai te dar um laudo sobre quais são os seus sabotadores, tá? Caso você não possa comprar o livro, eu vou te passar agora o site para você fazer o seu teste, tá? O teste o site, né, no caso, www.objetiva.com.br/teste inteligência positiva. Não vai dar para o pessoal pegar agora, mas eu vou ficar com esse site. Aí quem quiser liga para cá, né? E pode ligar para cá. É o www.objetiva.com.br/teste inteligência positiva. Só você ligar para cá, a gente passa isso para você. Exatamente. Lá nesse site... Daqui a pouco eu vou colocar na tela. Ah, que ótimo. Nesse site você vai fazer o teste, vai responder algumas questões, é rapidinho. Você faz o teste, responde as questões e aí ele vai enviar para o seu e-mail um laudo dizendo quais são os sabotadores que mais te dominam e vai te dar algumas dicas para você conseguir lidar melhor com esses sabotadores, né? Uma das dicas é ler o livro, mas se você não puder ler o livro, lá no laudo já te ajuda com algumas instruções também, tá? Vagas de trabalho hoje? Vagas de trabalho nós temos. Tem? Temos na União Central uma vaga para auxiliar administrativo e 2 vagas para vendedores, homem e mulher. E temos também vaga no Green Fruit, que são vagas para repositor, empacotador, açougueiro e fiscal de caixa.
E também tem uma vaga na JET Comunicação Visual, que é para assessor comercial interno, tá? Então, o pessoal que tiver interesse nas vagas, por favor, encaminhe o seu currículo para o e-mail que está aparecendo na sua tela e informe no assunto a vaga de seu interesse. Ok? Ok. Próximo tema, próximo programa? No próximo programa nós vamos falar sobre liderança e coaching. Então eu vou trazer aqui algumas dicas de coaching para melhorar a sua liderança lá no seu trabalho e aquelas pessoas que querem ser líderes também para aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Então, muito obrigado, Geise. Ela volta terça-feira que vem com falar sobre coaching e liderança, que é o tema para a semana que vem. E olha, é interessante o livro, hein, gente? Comprando o livro aí que a gente vai descobrir uma opção de coisa que está aqui dentro, né? Dentro de cada um de nós.